Bom dia a todos, espero que se acomodem, a gente já vai dar início ao nosso debate, nosso evento de hoje. Bem-vindo, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu me chamo Dimas Novaes, sou jornalista, roteirista e pesquisador. Atuo desde 2014 na Globo e é uma honra para mim mediar esse papo aqui de hoje com vocês. Agradeço o convite da Unic Rio, da ONU aqui do Rio. É realmente um prazer estar aqui hoje, neste lugar, falando desse assunto com vocês. O evento é organizado pelo Centro de Informação da ONU para o Brasil, Unic Rio, em parceria com o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, o MUCAB, e outras agências da ONU no Brasil. Essa realização marca o Dia Internacional à memória das vítimas da escravidão e do comércio transatlântico de pessoas escravizadas, lembrado sempre no dia 25 de março. A data foi designada pela ONU em 2008, quando a Assembleia Geral da ONU reconheceu que o comércio de pessoas escravizadas e a escravidão estavam entre as piores violações dos direitos humanos na história da humanidade, levando em conta particularmente sua escala e duração. O processo de escravização durou mais de 400 anos e cerca de 4 milhões de pessoas foram trazidas à força para o Brasil. A observância dessa data é uma oportunidade de honrarmos as pessoas que foram arrancadas de seus territórios. Serve também para nunca esquecermos as consequências da escravização, que deixou profundas marcas sociais, econômicas e culturais sentidas diariamente, especialmente pela população negra brasileira, através do racismo. Importante lembrar de algo que às vezes nos esquecemos, né? Foram 4 séculos de escravização. Importante a gente pensar nesse tempo. 4 séculos de escravização e temos menos de 1,5 século de abolição. Com tantas lacunas de direitos, é fácil afirmar que nossa liberdade ainda está a caminho. Antes de aprofundarmos nas questões desse debate, a partir de reflexões de 3 agentes de mudanças que temos a honra de receber aqui hoje, eu gostaria de me apresentar para vocês. Na verdade, a ONU pediu que eu falasse um pouquinho mais sobre mim, então eu vou fazê-lo. Eu sou jornalista formado na UFBA, uma instituição pública da Bahia, tenho muito orgulho de ser formado pela Universidade Federal da Bahia, e caminhei no jornalismo impresso e digital até entrar no audiovisual. E foi no audiovisual que eu encontrei com outros colegas de profissão, pessoas negras que queriam chacoalhar com a empresa que a gente trabalhava e que eu continuo trabalhando, que é a Globo. Juntos a gente formou algumas ideias, iniciativas, tivemos a sorte de nos encontrar com uma área da Globo chamada Valor Social, dentro da grande área de comunicação, e desenvolvemos algumas ideias, algumas campanhas online, campanhas para TV aberta e fechadas, e eles tinham já uns encontros chamados de negritudes. A gente, quando se juntou, a gente pensou em produzir um evento para celebrar as narrativas negras e tentar mexer um pouco com as estruturas da empresa, de modo que se pensasse mais sobre como efetivamente a gente pode celebrar as narrativas negras e galgar passos para que novas e as próximas cheguem com mais liberdade, com mais possibilidades. E assim surgiu o Festival Negritudes Globo, do qual faço parte, da curadoria, e sou roteirista, da qual Catiuxa, que vai subir ao palco, também faz parte como curadora. Nossa bússola, eu costumo dizer. Também sou roteirista do Prêmio Sim Igualdade Racial, uma premiação organizada pelo Instituto Identidades Brasil e DBR, desde o ano passado. Esse ano a gente está fazendo de novo. E a gente grava esse evento para exibir depois do Fantástico, dia 25 de março. Então, anotem aí, 25 de março, depois do Fantástico, Prêmio Sim Igualdade Racial na Globo. E o Festival Negritudes vai acontecer dia 15 de maio aqui no Rio, aqui pertinho da gente, no Galpão Cidadania. É um evento gratuito. As inscrições vão ser divulgadas em algum momento, em breve, e vai ser muito bonito. Convido a todos aqui presentes a prestigiar, se quiserem, se puderem. Bom, e aí, depois, em meio a isso tudo, no final de 2024, eu fui convidado pela ONU para participar do 17º Fórum Mundial de Direitos Humanos, organizado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, em Genebra, na Suíça, quando discursei sobre a subrepresentatividade da população negra na mídia. Foi um momento que mudou minha vida sobre perspectivas de vários grupos sociais que eu nem sabia que existiam, de vários lugares do mundo, ao encontro de pessoas para desabafar e procurar alianças para cada um tentar caminhar um pouco mais junto, sem a solidão dos ativistas de direitos humanos que lá estavam, né? Lá estavam presentes, como eu falei, ativistas de direitos humanos de dezenas de países do mundo todo, assim como representantes de governos e de estados. Fruto dessa participação, visitei o escritório da ONU no Rio há poucos meses para conversarmos sobre alguns projetos, e essa troca me trouxe até aqui. Eu tenho muito orgulho disso, e uma honra estar aqui, mais uma vez, afirmo isso. Aproveitando esse momento inicial, queria pedir que vocês seguissem nas redes sociais a ONU, através do @ONU Brasil, e o MUCAB, no @mucab.rio.
MUHCAB, mucab.rio. E marcarem a gente nas postagens que fizerem. Então, podem fotografar, podem filmar, fiquem à vontade para contar para geral sobre o que está acontecendo aqui hoje. Tá bom? Aproveito para saudar a presença de Heloísa Queiroz, gerente de museus da Prefeitura, e demais representantes do governo e da sociedade civil aqui hoje. Obrigado pelo prestígio de vocês. Agora convido vocês para assistir o vídeo de boas-vindas que a Ana Carolina Querino, representante da ONU Mulheres, gravou especialmente para o nosso debate, em nome do NIC Rio e das agências, fundos e programas da ONU envolvidas nesse evento. Vamos ver? Olá, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, mesmo que virtualmente. Eu me chamo Ana Carolina Querino, sou representante interina da ONU Mulheres no Brasil, que é a agência que lidera o grupo temático de gênero, raça e etnia do Sistema ONU no Brasil. Estamos aqui com vocês, com esse grupo de especialistas, para discutir e rememorar o que nos trouxe como população negra até aqui e o que traz a nossa riqueza. A celebração do Dia Internacional pela Memória das Pessoas Escravizadas é extremamente relevante para nos mostrar de onde viemos, como viemos e o que dessa história faz com que vivamos da forma como nós vivemos hoje no Brasil, como população negra e nos outros países também da diáspora. É o dia que, tal como coloca a década internacional de afrodescendentes, precisamos reconhecer, precisamos de justiça, para que possamos, a partir desse reconhecimento e da reparação implícita na justiça, chegar ao desenvolvimento dos países ao redor do mundo. Vários países, o Brasil inclusive, onde somos 56% da população, não seria o país que é, não seriam os países que são, se não fosse a contribuição das populações negras. Precisamos reconhecer, valorizar e, com esse reconhecimento, valorização, não retomar as mazelas que nos fazem com que sejamos a base da população em relação aos indicadores socioeconômicos, mas sim que possamos expressar a nossa riqueza, expressar o nosso talento e ter o reconhecimento das contribuições que trazemos para a cultura e para os nossos países. Desejo um ótimo evento para todo mundo e até breve. Bom, a Ana falou de um aspecto muito importante aqui para a gente pensar hoje, né? Não somos um país tão rico culturalmente, apesar das diferenças. Eu acredito muito, e acho que muita gente aqui deve concordar comigo, que a gente é um país rico em culturas por causa das diferenças. São as diferenças que fazem a gente dialogar e chegar em lugares únicos e que tornam o nosso país um lugar único no mundo, em vários sentidos. E esse evento aqui hoje também é sobre isso, é sobre ressaltar essas diferenças enquanto força, enquanto fortaleza da gente. Esse nosso evento pretende contribuir para a redução da desinformação sobre a cultura afro-brasileira e, como consequência, para a redução das narrativas racistas. É hora de receber, então, 3 mulheres inspiradoras em nosso palco, mas inicialmente uma de cada vez. Só depois faremos nossa roda de conversa, tá bom? Como o nome do nosso evento diz, o encontro de hoje é para conversarmos sobre a importância de reconhecermos o passado, repararmos o presente para conseguirmos caminhar para um futuro digno e justo. Para falar do que aconteceu antes de nós, eu chamo aqui uma educadora, escritora e contadora de histórias com experiência em relatos étnico-raciais, literatura infanto-juvenil e contação de histórias de inspiração griot. Ela é especialista em práticas antirracistas, desenvolvimento comunitário e geração de renda, autora de 6 livros e atual diretora-presidente do Museu de História e Cultura Afro-Brasileira, MUCAB, onde estamos aqui agora. Para iniciarmos nossa rota de aprendizado, convido ao nosso palco para falar de nosso passado, Sinara Rubia. Por favor. Era uma vez uma menina negra, nascida em 4 de julho, na cidade de Raposo, chamada Sinara Rubia. Ela era uma criança muito faladeira, animada, gostava de brincadeiras perigosas e passava o dia tomando conta de suas 2 irmãs mais novas, enquanto sua mãe e seu pai trabalhavam. Embora aparentasse alegria, Sinara carregava uma tristeza profunda.
Pois ela aprendeu numa igreja em que seus familiares frequentavam que as pessoas nascidas de sua cor ou eram descendentes de Caim, o irmão invejoso de Abel, ou de Cã, o filho que Noé amaldiçoou, estendendo a praga para toda a sua geração. A autoestima da menina era muito baixa, porque ela aprendeu essa história e ela acreditou nessa história. Um dia, Sinara abriu um livro. Durante a leitura, uma senhora preta, de olhar profundo e misterioso, de voz doce e suave, chamada Senhora Sabedoria, pulou de dentro do livro, colocou-se à frente da menina e começou a conversar com ela. Sinara ficou muito assustada, mas ouviu atentamente a cada palavra daquela senhora que lhe falou durante um longo tempo. Dentre os muitos ensinamentos, a Senhora Sabedoria disse para Sinara que se ela quisesse se libertar daquela tristeza de uma vez por todas, ela deveria procurar o Senhor Conhecimento, porque ela faria grandes descobertas. E o tempo passou, e Sinara gerou uma linda filha da cor da noite, chamada Sara. Um dia, quando ela olhava ternamente para sua pequena, entendeu que deveria seguir o conselho daquela senhora, que nunca saíra de sua mente, para que a vida dela e de Sara fosse diferente. Então, depois de uma longa viagem e muita procura, Sinara conseguiu acessar o Senhor Conhecimento. Ele lhe abriu um gigante livro mágico chamado Griot, que irradiava de dentro dele uma forte luz parecida com os raios do sol. Griot contou para Sinara histórias dos povos ancestrais dos seres humanos, histórias de guerras, lutas e vitórias, de reis, rainhas, guerreiros e guerreiras, histórias que mudaram o rumo da humanidade. Contou também histórias de amor, esperança, fé e muita superação. A vida de Sinara, a partir desse encontro, nunca mais foi a mesma. Mas ela não sabia muito bem como todo aquele conhecimento poderia transformar a sua vida, a vida de sua filha. Até que um dia, quando Sinara caminhava numa vasta floresta profunda, ela encontrou uma mulher toda sorridente e esvoaçante, chamada Dona Inteligência. A Dona Inteligência olhava dentro dos olhos de Sinara e a fazia enxergar várias linhas entrelaçadas que permitia Sinara fazer toda a conexão das histórias que vira em Griot, interligadas com a sua própria vida, e tudo passou a fazer sentido. Desde aquele dia, a Dona Inteligência nunca mais saiu do lado de Sinara, tornou-se sua amiga, protetora, conselheira, dona do seu ori. E até hoje, todas as vezes que Sinara precisa entender alguma coisa da vida, ela se vira para o seu lado esquerdo e mira dentro dos olhos da Dona Inteligência. Bom dia a todos e todas. Eu vou continuar a minha exposição aqui, para não passar do tempo limite que me deram, com o texto que eu preparei para essa exposição. Eu vou ler. Eu fui convidada para falar sobre o tema de hoje a partir da minha história. Então, eu ativei a função contadora de histórias que está em mim e já comecei contando essa história para vocês. Mas essa história, ela não começa em mim. Ela começa com Rufina, minha tataravó, passa por Francilina, minha bisavó, ecoa nos passos firmes de Antônia, minha avó, ganha forma e coragem da minha mãe Tânia, vive em mim, Sinara, e segue com brilho e esperança na minha filha Sara. Eu cresci acreditando que a minha cor e todas as minhas características de negritude eram um erro, que eu carregava uma culpa ancestral por algo que eu nem entendia. Aprendi isso ainda menina, dentro de lugares que deveriam me acolher, como, por exemplo, a escola, a igreja.
Me diziam que os negros eram descendentes de Caim, ou o filho amaldiçoado de Noé. E eu acreditei. Eu realmente orava todos os dias, pedindo a Deus que me perdoasse por ter nascido com a cor que sou. Mas um dia, algo mudou dentro de mim. Eu estava lendo, ouvindo, aprendendo, e de repente parecia mesmo que a senhora sabedoria saía das páginas, me olhando e me dizendo: isso não é verdade. Essa dor não é sua. Essa história precisa ser recontada. Foi nesse momento que eu despertei. Foi ali que eu entendi que o racismo não era só uma violência do presente, era uma herança de séculos, um projeto de poder que começou com a escravização e se espalhou por toda a sociedade, com o selo das igrejas, escolas, livros, artes, instituições, e até mesmo dentro das nossas casas e dos nossos corpos. Os impactos negativos da escravização não acabou. Ele só se transformou. E uma das maiores violências foi o apagamento, a destruição das referências, o corte na memória. Mas minha linhagem, Rufina, Francilina, Antônia, Tânia, guardou os fios. E foi por esses fios que eu fui puxada de volta para mim. Eu descobri que precisava encontrar o Senhor Conhecimento, e Ele me levou ao livro mágico chamado Griot, onde encontrei histórias de reis, rainhas, trabalhadores, artistas e intelectuais africanos e afro-brasileiros, histórias de lutas, fé, sobrevivência, inteligência, dos descendentes de africanos no nosso país e na diáspora negra do mundo. Eu encontrei uma história que sou protagonista, não uma vergonha. Mas ainda faltava algo, faltava entender o que fazer com tudo aquilo. E foi então, como a história que contei, eu encontrei a Dona Inteligência. Ela me ajudou a ligar os pontos, enxergar que o passado não está lá atrás, distante. Ele está aqui agora, nas estatísticas, nas desigualdades, nos silêncios. E é por isso que precisamos reconhecê-lo, para poder reparar. Reparar não é caridade, é justiça histórica. É garantir que as meninas sinaras do presente não carreguem sozinhas dores que são históricas. E só assim poderemos construir um futuro diferente, um futuro em que nenhuma criança preta se sinta amaldiçoada, em que nossas histórias estejam nos livros, nos filmes, nas salas de aula, e em que Dona Inteligência caminhe ao lado de todos nós, como conselheira, como guia e como poder. Porque quando a gente entende de onde vem, a gente sabe exatamente para onde ir. Muito obrigada. Axé. Obrigado, Sinara. Tenho a impressão que essa menina aprendeu direitinho sobre, com a senhora sabedoria, o senhor conhecimento e a senhora inteligência. Obrigado por compartilhar essa história com a gente. E para caminharmos na linha do tempo que a gente organizou aqui hoje, vamos ouvir agora sobre ele, o nosso presente. Passo a palavra para uma potente comunicóloga, palestrante, consultora de diversidade, equidade e inclusão, raça e gênero, negritudes e empreendedorismo negro. Ela também é cofundadora da Pretaria.org, idealizadora e coordenadora do projeto Afroteca, no Colégio São Vicente de Paulo, e uma das lideranças e curadoras do Festival Negritudes Globo. Peço que suba ao palco, Catiúcha Vatuzzi. Pedir um abraço para ele, porque, né, convivo, sou dos afetos. Bom dia, minha gente. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Licença aos nossos ancestrais, aos seus ancestrais, aos meus ancestrais. Só sei chegar desse jeito, né? Porque a gente, uma vez que aprende a saudar os nossos ancestrais, a gente nunca mais se esquece que foram eles que nos autorizaram a estar aqui.
Depois que eu aprendi isso, a minha vida virou outra coisa. Eu era determinada muito pelo olhar do outro, né? O olhar do outro dizia onde eu não podia estar, e eu não podia estar em muitos lugares. Então, conhecer os meus ancestrais, conhecer a nossa história, tomar posse da minha ancestralidade fez com que eu pudesse estar, porque eles deixam eu estar, eles me autorizam todos os dias. Então, não tem outra forma de chegar. Muito respeito por esse espaço, pelo Mucabe, porque o Mucabe, para existir, ele em si só, ele já é uma construção, né? Para além dessas paredes, ele é uma construção da nossa ancestralidade também, de muita luta, de muita história. Estou aqui um pouquinho agoniada, porque assim, eu sou praticante dos valores afrocivilizatórios da professora Zoilda Trindade. Quem não conhece, dá um Google aí que vale a pena conhecer. Existem paradigmas, né, para a nossa civilização se organizar. Existe esse paradigma que faz a gente sair de manhã e trabalhar, pagar nossos boletos, né? E existe um paradigma, outros paradigmas criados pela nossa intelectualidade. Felizmente, a gente vem cada dia mais conseguindo ter acesso a essas mulheres pretas, sobretudo, que também pensaram modelos de sociedade, modelos de organizar a gente socialmente, né? E a professora Zoilda é uma dessas mulheres. E aí eu falei que eu estava agoniada. Por que eu estou agoniada? Porque, como praticante dos valores afrocivilizatórios da professora Zoilda, minha vontade agora é tirar o sapato. Mas eu não vou tirar, porque, né, para não bagunçar o negócio, eu não vou tirar, não. Vou ficar calçadinha aqui. Até hã? Tira? Então, aí eu vou ficar mais à vontade. É isso, não é isso, irmã? É isso, axé, dá licença. Porque, assim, a professora Zoilda vai dizer que valor... a diferença... Aqui! Oh, meu Deus! Oh, cheguei nesse chão agora, pedi licença e estou pisando nele. A professora Zoilda vai dizer que a gente né, a gente se organiza socialmente também a partir do corpo, né? Mas não é esse corpo vazio, é esse corpo que sente, é esse corpo que cria, é esse corpo que está aqui, presente nesse momento, né? Então, o meu corpo está aqui, ele chegou, ele está presente, está vivo. A professora Zoilda também vai falar que a gente pode organizar a sociedade a partir da música. O ritmo do tambor é uma forma de organização social. É uma forma de dizer, pedir licença, é uma forma de acalmar, é uma forma de parar o tempo, né? Para entrar nesse tempo ancestral. A música é tudo isso, né? É aquele momento que a gente relaxa, mas é também o momento que a gente vai trabalhar, que a gente vai criar. A música acompanha a gente em todos os momentos da vida, e essa também é uma forma de organização social. Mas, puxando a história para mim aqui, né, e para a minha contribuição, vou falar aqui algumas coisas sobre mim, e muito num lugar de só me posicionar nesse mundo, né? Porque eu ouvi a dona Conceição falou outro dia desse num podcast, ela falou assim, é muita presunção a gente falar da gente. Aí depois disso eu fiquei com mais vergonha de falar de mim, né? Eu falei, oxe, se a dona Conceição está dizendo que é presunção ela falar dela, eu tenho que baixar minha bola. Mas eu vou aqui falar desse lugar, né? Que lugar eu falo? Eu falo como uma mulher negra, de pele clara. Importante, quando eu falo isso, eu dou presença a minhas irmãs de pele retinta, de pele mais escura que a minha, que carregam outros traços, né? E aí eu sou uma mulher cisgênero, sou uma mulher heterossexual, sudestina do Rio de Janeiro, 44 anos, espiritualizada por religiões de matriz africana e oriental, faço uma misturadazinha, sabe? Que a minha bisavó fazia essa misturada e eu faço essa misturada também. Essa misturadinha bem brasileira. Uma hora está com santo, ô Maria, pelo amor de Deus, me ajuda aqui num negócio. Outra hora está no orixá, né? Outra hora está no terço e outra hora está lá nos búzios. Então, eu faço essa mistura com muito respeito, né? E uma mistura muito afetuosa e que se encontra com as mulheres que me conduziram até aqui. Quando eu falo essas pontuações, que são lugares, né, de ser uma mulher negra, de pele clara, do Rio de Janeiro, eu estou dando aqui para vocês a minha experiência humana nesse lugar, nesse espaço,
para dizer que existem muitas outras experiências humanas. Essa é a primeira, eu acho que é a primeira chegada que eu gostaria de fazer. A chegada de que cheguei nos meus 44 anos tendo consciência que é diferente ser uma mulher negra, carioca, sudestina, nesse território, de ser uma mulher negra ribeirinha, de ser uma mulher negra nesse mesmo território vinda da Baixada Fluminense, e tendo muito respeito por essas outras experiências humanas de mulheridades, né, de masculinidades, muito respeito. E entendendo que esse tempo presente, ele, com todas as suas dificuldades e desafios, ele deu também para a gente condição de acessar a produção intelectual negra. E quando a gente fala isso, quando a gente fala desses lugares todos que a gente que dão pertença a gente, né, dão pertencimento, dão chão, fazem a gente colocar o nosso corpo, marcar posição, a gente está falando dessa produção intelectual. Então, eu quis trazer para o momento presente, com todos esses desafios e até essa história linda e poética que a Sinara traduziu da vida dela, que conta do nosso passado, mas que a gente é cruzamento de tempos, né? A gente não é passado, presente e futuro. A gente é cruzamento de tempos, né? Os nossos ancestrais não morreram. Se a gente está vivo, eles estão vivos também. Eles permanecem vivos em nós. A gente estava brincando ali mais cedo, eu e Morena, conversando, e aí ela falou, nossa, eu estou lembrando aqui do Nego Bispo todo dia, converso com ele, né? Ele nunca esteve tão vivo como hoje, né? E aí ele dizia uma coisa muito bonita, né, que serve para a gente aqui agora, que ainda que queimem todos os livros, a oralidade permanecerá viva. Não é isso? Então, as histórias que eu ouvi dos meus ancestrais permanecem vivas e elas não estão em livro nenhum. Curioso, né? As histórias das nossas avós estão vivas em nós e elas não estão em livro nenhum. Então, o passado é presente. E se a gente é presente e está construindo para amanhã. A gente é passado, é presente, é futuro. Tem várias mulheres negras que falam desse tempo que é cruzamento, como a professora Leda Maria Martins, a quem eu admiro muito, tempo espiralar. Mas para dizer que, nesse tempo presente, a gente está conseguindo, finalmente, ainda com alguma dificuldade, mas, finalmente, acessar essa produção intelectual e se reconhecer nela. Porque eu só tenho pertença como essa mulher cisgênero, negra, sudestina, carioca, porque tiveram mulheres negras que escreveram sobre o meu lugar. Enquanto eu não pude ler essas mulheres, acessar essas mulheres, reconhecer a existência delas, eu não existia. Eu só passei a existir quando eu acessei essas mulheres. E dentro da minha casa, quem me fez existir primeiro foi a minha bisavó Taninha. É onde a gente se encontra nas nossas bisavós, nas nossas mais velhas. A minha bisavó Taninha era com ela que eu ficava. Minha mãe é aquela mulher preta, aguerrida, que saía às 5 horas da manhã para trabalhar e só voltava às 10 da noite. Passava para me buscar nos meus avós. E lá na casa dos meus avós foi onde eu vivi a minha primeira experiência de coletividade e de comunidade, que também são princípios afrocivilizatórios da professora Azoilda. A casa do meu avô foi um homem negro, que veio do Espírito Santo para o Rio de Janeiro com 18 anos, com a mãe dele, e ele foi um homem que passou fome. E ele contava que, quando ele chegou no Rio, ele trabalhou de tudo, gente, engraxate, alfaiate, tudo que vocês possam imaginar. E ele sabia essas profissões ainda mais velho e ensinava para a gente. E quando ele já estava mais velho, com a vida dele, né, estabelecida como uma família pobre, moradora do subúrbio do Rio de Janeiro, eu convivi com eles e vivi com eles boa parte do meu tempo, da minha infância, da minha adolescência, nessa casa do subúrbio carioca. E ali eu aprendi o que era coletividade, que depois eu fui compreender de uma outra forma na dimensão política, quando a gente se reúne em coletivos, quando a gente se reúne em comunidade, né, nos nossos movimentos individuais, intelectuais, né, com os nossos grupos de mulheres negras, de homens negros, enfim. Mas naquela casa ali estava o chão da comunidade. Como é que essa casa funcionava, desse homem negro que já havia passado fome? Essa casa vivia de porta aberta. Essa casa era dentro de uma vila em Vaz Lobo, no Rio de Janeiro, que é subúrbio carioca, ali pertinho de Madureira, coladinho na Serrinha. Quem conhece sabe de que chão eu estou falando.
Oi? Tem... Salve a Serrinha. E aquela casa ficava de porta aberta. E com aquela casa de porta aberta, a minha família me ensinou comunidade. Aquela casa de porta aberta tinha sempre um bolo em cima da mesa, e aquele bolo era para servir a todo mundo que entrasse. Qualquer vizinho que entrava para conversar, entrava para pedir um conselho, entrava para pedir uma ajuda, tinha um bolinho lá na mesa para poder comer um pedacinho. E aquilo era afeto, e aquilo era senso de comunidade. E dali eu fui entendendo, gente, quando eu cresci, eu acessei a academia, eu fui entender o que era coletivo, que a gente só podia existir em coletivo, que essa é uma frase que a gente ouve falar muito, né? A gente só existe em coletivo. Eu aprendi naquela casa, porque ele passou fome, e a fome era uma conversa da nossa família. Era uma conversa da nossa família porque ela podia voltar. Ela era um medo dele constante. Então, na segunda-feira, ele jejuava o dia todo. A gente acompanhava aquilo e ficava olhando. Eu tinha muito... Aquilo, para mim, era um lugar de encanto. O meu avô é um homem que jejua, que ele passava um dia inteiro, porque isso não era comum. Então, aquilo, como criança, aquilo me chamava muita atenção. Toda segunda-feira, estava lá o meu avô jejuando. E o jejum dele, ele explicava para mim. Ele falava que ele jejuava para agradecer a comida, por ele poder fazer 3 refeições ao dia. E assim, cercada de encanto, de afeto, de senso de comunidade, eu fui crescendo. Não tinha outro caminho para mim que não me reunir em coletivo. Então, eu fui me reunindo em coletivo, desde muito nova. Porque era nos coletivos que eu existia. Fora deles não tinha lugar. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é que existem diferentes formas da gente organizar a sociedade. Existe um modelo vigente que vai fazer a gente sair daqui e se preocupar com uma série de coisas, e que é esse modelo vigente que aparta a gente de quem a gente é, que aparta a gente do nosso passado, das nossas referências, das nossas raízes. Mas existe vivo e presente, com incidência política, com agência, os nossos modelos, os modelos dos nossos ancestrais. Para além de tudo isso, os nossos modelos sempre existiram e continuam existindo e vivos e atuando até hoje. A gente tem essa escolha e essa agência. Ainda que no período da escravização, o nosso povo produziu quilombagem. E da quilombagem nasce inteligências estratégicas de permanência, de estar vivo, de se manter ativo. Da nossa intelectualidade também surgiu as festas populares. E as festas populares são inteligência estratégica de permanência e bem viver. Então, ainda que outros modelos estejam vigentes, a nossa ancestralidade deixa para a gente de herança outros modelos possíveis. E é por esses modelos que eu luto. É nesses modelos que eu quero me inserir, que eu quero replicar. Os modelos em que a gente anda em comunidade, em que o nosso corpo é presente e os nossos sentimentos têm valor, em que a nossa música é um ritmo de vida que dá para a gente direção, em que os nossos ancestrais permanecem vivos porque a gente permanece vivo. Então, eu sigo hoje no Pretaria, sigo hoje no Josefinas, sigo hoje no Canal Preto, tento fazer do Negritudes, ainda que um projeto inserido dentro de uma instituição, um coletivo, e assim a gente chega no presente, assentando o que os nossos ancestrais ensinaram e pensando no tempo como esse cruzamento. Esse cruzamento que diz para a gente assim, estava lá em Vaz Lobo a resposta. Às vezes eu escuto muito nos coletivos assim, e o que a gente vai fazer agora? O que a gente sempre fez. O que a gente vai fazer agora? O que mudou? Não é não, minha irmã? A gente estava falando mais cedo também. O que mudou? Não mudou nada. Deram alguns empregos, colocaram alguns de nós nas capas de revista, mas as lutas são as mesmas. A nossa população segue majoritariamente encarcerada. A nossa população segue não tendo acesso à saúde, educação, né? A nossa população segue em precariedade. As favelas, por mais potentes e criativas, porque nós fazemos delas potentes e criativas, né? Continuam sendo espaços de precariedade. E isso não mudou.
territórios onde a população é majoritariamente negra. Então, o que a gente vai fazer daqui para diante é o que a gente sempre fez. Obrigada. Vocês conseguem entender muito bem, eu acho, agora, por que eu chamo ela de bússola, né? Porque ela nos direciona, nos guia. A gente tem um grupo curador do Negritudes que é bem heterogêneo, assim, a gente é muito diferente entre si. Temos origens diferentes, modos de ver o mundo diferentes, não queremos as mesmas coisas para o festival, para o Negritudes, e quanto maior ele vai ficando, mais as divergências, às vezes, vão ficando latentes, e ela vai dando um direcionamento muito... Por exemplo, sem querer dar o direcionamento, mas pela postura dela e nos orientando em novas rotas para a gente nunca se desplugar da intelectualidade negra que gerou, por exemplo, as festas populares, né? A gente consegue pensar no que seria a cultura brasileira sem intelectualidade negra? Outra coisa, nada do que a gente está vendo aqui, outra coisa, difícil até imaginar, né? Bom, passamos pelo passado e pelo presente, chegou a hora, então, de falar de futuro. E para conversar com a gente sobre esse horizonte, convido ela, que é pesquisadora, palestrante, criadora de conteúdo digital e escritora, com textos publicados em colunas do jornal O Globo e Isto é Mulher. Em 2018, fundou o Instituto Afrofuturo, a primeira instituição de educação afrofuturista do Brasil. E, desde 2019, atua no setor público, dedicando-se à formulação de políticas públicas nas áreas de cultura, igualdade racial e direito de crianças e adolescentes. O palco é seu, Morena Mariá. Vocês me ouvem bem, gente? Que eu não me ouço, mas tudo bem. Para começar, eu queria primeiro agradecer pela oportunidade de pisar nesse palco, pela oportunidade de estar ao lado de pessoas que eu admiro tanto, e dizer que estar aqui hoje, aqui nesse lugar, nesse território, nesse equipamento público, né, que é o MUCAB, é uma honra sem tamanho, né, porque esse espaço, como a Catiúcia trouxe, é um espaço que foi levantado pelos nossos braços, pela nossa vontade, e ainda é tocado brilhantemente por Sinara, que faz um trabalho brilhante à frente desse lugar. Então, queria muito agradecer pelo convite, à ONU e também aos meus companheiros de hoje, e a vocês que estão aqui e vieram a brilhantar esse dia e nos brindar também com a possibilidade dessa troca. Então, primeiro, agradecer. E dizer que eu achei esse convite muito curioso, porque, em geral, quando as pessoas chamam a gente para falar, é sempre sobre um assunto ou sobre uma teoria. E eu achei muito curioso vocês terem nos chamado para falar desse assunto, mas através da nossa trajetória pessoal. Eu achei muito bonito, muito generoso, e isso acaba que é um hábito meu. Eu não sei falar do mundo sem falar do chão que eu piso com meus pés, né? Do corpo que eu recebi para estar aqui, para viver esse tempo. Então, essa já é uma prática minha, mas eu achei muito interessante que essa fosse a nossa abordagem hoje. Então, queria dizer que fiquei feliz quando recebi esse convite. E aí, queria abrir assim, essa reflexão aqui nossa com essa frase do professor Muniz Sodré, que diz que origem é destino, porque essa frase me inspirou muito quando eu estava enfrentando o desafio de escrever sobre o meu trabalho, que era uma coisa difícil para mim, apesar de eu escrever como profissão. Escrever sobre o que eu pensava, né, e dizer aquilo que eu tinha para falar foi difícil, mas então ouvir pessoas que já falaram sobre os seus trabalhos e criaram, a partir do lugar que ocupam, algo de novo, me inspirou. E o professor Muniz Sodré é uma dessas pessoas, né? Eu sou formada na área de comunicação, então ele é uma grande referência nessa área. E também é um homem de axé, é um homem que é uma grande referência para nós dentro de terreiros e espaços de matriz africana. E quando ele diz que origem é destino, ele não está dizendo que a gente está fadado a um destino condenado, né? O que ele está dizendo é que as respostas, como a Catiúcia trouxe aqui, estão em Vaz Lobo. As respostas estão
no lugar de onde a gente veio. As respostas estão na nossa infância, no nosso passado, como Sinara trouxe aqui a sua história de uma maneira muito linda e lúdica. Essas respostas, elas já nos foram dadas. E aí eu vou pedir licença aqui para dançar com essas ideias no sentido anti-horário. Eu sei que o que a gente esperava hoje era falar sobre futuro, e a gente vai chegar lá, mas antes a gente vai girar esse xirê no sentido anti-horário e falar um pouco, quero contar para vocês um pouquinho do que me trouxe aqui, né? De que força que me impulsionou a dar esses passos. Pode passar. Eu sou filha dessa mulher ali, que está de barrigão desfilando na Portela no ano de 1991, que foi o ano que eu nasci. Ela se chama Solange Couto. Ela é passista e atriz. Muitos de vocês a conhecem por novelas, enfim, e teatro e outros trabalhos que ela desenvolveu aí. Ela já tem mais de 40 anos de carreira. E eu cresci nas quadras de escola de samba. Minha mãe era passista, como eu disse, e ela me levava, né? Ela era mãe solo, ela me levava para tudo que era ensaio, para tudo que era disputa de samba. Ela me levava para todos os lugares com ela, às vezes até para o desfile. E eu cresci assim, né? Nessa fotinho que eu estou de baianinha, era uma fantasia que ela desfilou no ano anterior, e ela era costureira também. Ela fazia as próprias fantasias, então ela apertava as fantasias para eu usar no carnaval seguinte. E isso era uma realidade de encanto para mim, né? Eu cresci muito amparada por esses lugares de cultura preta. Eu tive muitas oportunidades de aprender sobre as nossas tradições. E ela me apresentou aquela senhora ali, que se chama Mãe Chica Xavier. Mãe Chica me batizou quando eu tinha 2 anos de idade, na Umbanda, lá no Cercado de Boiadeiro, em Sepetiba. E foi ela que me ensinou um pouco dos saberes de terreiro, que, de fato, são uma grande base para quem eu me tornei, né? Para a pessoa que eu me tornei. São 2 mulheres de Oiá, isso não é à toa. Quem conhece sabe, né, que esse vento me empurrou para frente para que eu chegasse até aqui. E ali embaixo vocês estão vendo a minha filha, a Ió. É uma menina de 4 anos. E a gente agora tem a oportunidade, né, na nossa própria família, de continuar um pouco daquilo que a gente aprendeu, né? Seja na escola de samba, ela desfilou na Mangueira do Amanhã esse ano, pela primeira vez, e seja através do terreiro e das nossas tradições e dos aprendizados da nossa espiritualidade. Então, ela também me ensina muito sobre aquilo que eu preciso, de fato, passar para frente e aquilo que a gente precisa curar para que não chegue nesse futuro, né? Pode passar, por gentileza. E, bom, a partir dessa caminhada pessoal, a partir de muito do que eu aprendi nesses espaços, eu cheguei até a universidade, até a UF. Também sou muito grata por ter acessado a educação pública de qualidade. Viva a universidade pública. E lá na UF eu aprendi muitas coisas sobre mídia, comunicação, análise de discurso, um monte de teoria difícil, que eu demorei um tempo para conseguir entender sobre o que aquilo se tratava. Mas, então, quando eu comecei a pensar que muitas das coisas que as pessoas estavam falando ali naquele espaço eu já tinha ouvido falar, com outras palavras, com outros termos, de outras formas, mas eu já conhecia aquilo. Eu, em 2018, criei o Afrofuturo, que era um projeto social que começou assim como um hobby de reunir as pessoas para falar daquilo que a gente curtia, das nossas nerdices, e, aos poucos, foi tomando um corpo próprio. E foi virando esse trabalho que tem se tornado um grande propósito de vida, tem se tornado, através da educação, através dessa ideia do afrofuturismo, desse movimento que é o afrofuturismo, como a gente fala de todos esses assuntos de ancestralidade, temporalidade, como a gente fala da nossa responsabilidade como ancestrais e de como a gente chega nesse futuro da maneira como os nossos ancestrais imaginaram, ou até muito mais longe do que eles puderam imaginar. Pode passar, por favor. E aí, bom, eu chego, então, ao começo ou ao final, né? Como diria nosso mestre Nego Bispo, nós somos começo, meio e começo, então, não sei se isso é o começo ou se é o final de uma fase, mas eu cheguei a essa ideia, né? O afrofuturismo, ele surge na década de 90, nos Estados Unidos, como um conceito, e nos últimos 25 anos aí, ele tomou um outro corpo.
Ele sai dos Estados Unidos, toma o mundo como um movimento global, cultural, que vai se infiltrando, assim, que nem uma plantinha, sabe? Foi se infiltrando na ciência, na academia, mas também nas artes visuais. E, por que não, na educação? Esse foi a minha aposta, né? Essa foi a minha predição, digamos assim. E eu quis que essa semente nascesse dentro da educação, porque a educação mudou a minha vida, assim como esses espaços e o terreiro e as escolas de samba me trouxeram até aqui. A educação, que foi uma coisa que, apesar das oportunidades de trabalho terem chegado na minha família antes de mim, o estudo não chegou, né? Os meus familiares não tinham nem o ensino médio. Então, eu fui a primeira pessoa a entrar na universidade pública, na universidade, né? E quem dirá na universidade pública. E a educação, de fato, transformou a minha vida. E aí eu comecei a pensar sobre afrofuturismo, o que ele quer dizer no contexto brasileiro. Quando o afrofuturismo surge, na década de 90, ele fala de um movimento muito mais antigo, que é um movimento que vem lá da década de 1920, nos Estados Unidos, do que as pessoas costumam chamar de movimentos especulativos negros. E aí eu fiquei pensando, aqui no Brasil estava acontecendo o quê na década de 20? Estava surgindo as escolas de samba. Também os terreiros, o candomblé, né, o batuque, deixou de ser proibido, mais ou menos, ali nessa fase, na década de 20, 30. Então, além disso, a gente teve um movimento modernista, que muita gente não sabe, mas é um movimento também protagonizado por pessoas negras. Então, o que estava acontecendo no Brasil que se identifica de uma certa forma? É como se fosse uma linha do tempo paralela, né, acontecendo aqui no nosso território. E aí eu fui ali buscando entender de que forma essa construção de futuros acontece, né, no nosso país. E aí, a partir dessa experiência do terreiro, da escola de samba, de tudo que eu aprendi, eu criei essa estrutura, digamos assim, de um afrofuturismo brasileiro. E aí, o que tem dentro dessa panela, né? Tem espiritualidade, porque a nossa forma de fazer é muito baseada nos nossos princípios ancestrais. Tem também a nossa luta por liberdade, que nunca acabou, não acabou em 1888. Né? A gente ainda luta muito pela nossa liberdade. A gente também tem imaginação, porque se os nossos ancestrais não fossem capazes de imaginar uma realidade melhor para nós, eles teriam se jogado no mar quando estavam atravessando para cá. Então, se eles permaneceram vivos, é porque eles tinham a capacidade de imaginar que a vida poderia ser uma outra coisa. Também tem cultura negra, óbvio, porque é o tecido onde a gente faz esse bordado, né? Então, a cultura negra é esse espaço que nos dá identidade, que nos dá força, que nos dá a capacidade de acreditar. E tem, por último, tecnologia. E aí eu faço lá no meu trabalho uma discussão sobre tecnologia ancestral, sobre as formas de tecnologia, sobre as cosmotécnicas, né? Como um teórico chinês nos traz, que a partir da nossa cosmologia, a gente tem outras formas de tecnologia. E que as nossas formas de tecnologia, elas têm como função nos manter aqui, presentes, vivos, saudáveis e vinculados ao nosso território, ao nosso povo, à nossa coletividade, que é o que nos trouxe até aqui. Pode passar, por favor. É isso. A partir desse trabalho todo, eu tenho uma premissa que eu queria compartilhar com vocês. A premissa desse trabalho diz que nós somos os ancestrais desse futuro. E assim como a minha mãe, como Mãe Chica, e como muitas outras mulheres e homens negros assumiram essa responsabilidade, esse papel de ancestralizar esse futuro, de colocar melhores possibilidades e oportunidades para nós a partir da nossa própria cultura, porque se não fosse o samba no pé, a minha mãe não teria virado atriz, e eu não teria podido estudar, e eu não estaria aqui conversando com vocês hoje. Se não fosse isso, a minha vida, a vida da minha família não teria mudado. Então, qual é o nosso papel hoje? Essa é a pergunta que eu devolvo para vocês e quero que vocês passem os próximos dias aí ruminando, pensando. Qual é o nosso papel como ancestrais nesse futuro? Acho que é isso por hoje. Obrigada.